Hello, hello everybody, hello. Ensaio de uma dor de cabeça pra não chegar, mas eu vou mandar ela passear junto com as letras de uma canção que eu vou inventando até então. Vamos brincar de cantarolar. Estou aqui revendo o que eu tenho que fazer. Tem novidade na praça, mas não posso contar. Ainda não, ainda não posso contar não. E por enquanto que ela precisa preparar as gargantas pra cantarolar. Lá, 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 lá. Própolis composto de mel, extrato de própolis e sabor de menta. Aquela dessa, se cuida, tá, meu bebê? Você tá pensando o quê? Aí tem que ficar nessa, tomando de tudo que tem na frente, né? Remédio de dor de cabeça tá ali, mas eu ainda acho que ela vai percorrer outro caminho antes que eu precisar colocar qualquer droga nela. E aí, gente, boa noite. O pessoal tá chegando por aí ainda, tô conversando minhas besteiras, minha leseira. Só pra começo de conversa, né? Pra começar as conversas. E aí, meu povo, como é que tá sendo a semana? Já meio da semana, né? Tiramos o nosso oráculo segunda-feira. Eu me dei uma folguinha ontem. Hoje ainda tô aqui ensaiando as histórias, que vai ter novidade na praça. Há de ter coisas boas por aí. E quando a gente brinca, se diverte, numa hora dessas, uma oportunidade pode surgir. Não se entregue à tristeza, fique quieto, por favor. Coloque seu sentimento apenas onde tem amor. Não se entregue, não vacile, fique sim, a firmeza está. Com seu pensamento livre, tudo pode acontecer. As ideias podem surgir, os problemas se resolver. Se você não quebrar a cabeça, meu amigo, leveza é você. Te leve no vento brisa. Não entre na tempestade, mesmo que tudo em volta fique parecendo uma maldade. Mas você fique equilibrado, se mantenha na justiça. Fique em fé, fique feliz, porque você tem um sentimento de verdade, de amor, sempre desejando um bem. Não há por que ficar, ainda que a dor possa chegar, preocupada com o que vem. Se você tem um guia bom, e eu sei que você tem, se coloque firme nele e peça a Deus pra prover. Tudo vai rolar, tudo vai dar certo, minha gente. Foi pra pensar positivo. Num ritmo assim, um pouco Bahia, um pouco sambão, um pouco coco de roda. Ai, que delícia. Hoje eu tô navegada numa pesquisa. E aí a gente tá fazendo uns trabalhos assim, né? Que eu não vou poder abrir o jogo pra você geral ainda, né? Proibida por diretorias supremas maiores do grupo das pessoas que eu tô como é que a gente fala? Cooperativamente ativa, né? Nessa história, somando números e vozes, enfim. Mas treinando, cuidando um pouquinho do sentimento, da autoestima, senso de escuta, de aprendizado de pesquisa, enfim, a gente está passeando por um universo que não é só chegar e fazer de qualquer jeito, né? Pelo menos eu não sei fazer nada de qualquer jeito, não tem jeito mesmo para isso, tem que ter aquela afirmada, pensada assim, nem que seja os meus 5 minutos antes. Isso é impossível, eu sei que sou, mas eu vou meus 5 minutos antes, né? Eu me encosto aqui no peito de alguém que sabe mais um pouco que eu, que são os mais velhos. E aí, meus velhos? Mais velho dou conselho, às vezes eu obedeço, às vezes eu não obedeço, que a gente é teimoso, né? Mas a gente vai nesse percurso aí, com fé, com qualidade de vida, para tentar passar cada dia melhor. Não tem motivo pra gente entristecer, ficar baixo astral, não é isso? Eu tô aqui só pensativa. Às vezes você pensa assim, rapaz, será que eu vou dar conta? Será que a gente vai conseguir fechar esse negócio, essa história, esse plano, essa ideia, esse casamento? Você, tantas coisas, você pensa, tanta coisa, né? Aí vocês ficam nesses nóia aí, nesse negócio aí, botando bicho onde não tem. E aí vocês perdem muito tempo, né? Sabe quando a felicidade chega na nossa porta? É na oportunidade. A oportunidade que você tem agora de parar. Essa primeira oportunidade que você tem, é só respirar, você já tem uma grande chance de ser feliz. Pena de que aqueles que pecam muito pela ideia da precipitação e não tem força de segurar em pé a ponto de tirar a própria vida ou tirar a vida de alguém. A gente tá vendo cada caso aí absurdo, né? As tragédias assim humanas ambulantes, gente que entra na família, almas que entram nas famílias mais tortas dessa terra, que eu nunca vi, aquela história daquele menino mesmo do balde, puta que pariu, sabe? Só dizendo assim.
E graças a Deus, espero que esteja outra pessoa, eu vou dormir pensando nele, sabe? Gerando uma pressa, não no ruim, não na maldade dos outros, mas pra ele, pra criança. A gente pode gerar uma coisa assim mais focada, onde se precisa ter o socorro imediato, que é pra criança, né? Na situação. Das causas e circunstâncias mentais dessas pessoas, a gente não pode nem tratar, porque minha amiga, meu amigo, é tão trágico a história, é tão pesado que você fica assim. Imagina para essa criança ainda quando crescer entender que daquela raiz dela, que a ancestralidade dessa menina, dessa criança foi gente tão perturbada nos vezes, colocou ela numa situação dessa nos anos 2021, quer dizer, uma coisa assim irreal, né? Irreal, uma coisa que não dá para pensar. O que é que acontece na mente do ser humano para fazer isso? Enfim, mas com fé em Deus, essa criança vai superar tudo isso, vai ficar um grande homem. Aquele menino vai ser exemplo de fé, de força, de grito de liberdade, né? Porque aquela criança foi socorrida numa situação absurda. E aí às vezes passa algumas coisas assim, por mais que você não tenha visto notícias e tal, a internet própria traz a notícia e você vai passando por esses processos, né? E eu fui dormir ontem, graças a Deus eu consegui ver esse menino muito bem, assim, assistido assim, começando a entender o que é acolhimento, o que é acolher a criança, né? O que é amor. Uma pessoa estranha que nunca viu, pessoas que não sabem quem são aquelas pessoas, mas aquelas pessoas estão tão ativadas no amor para com certeza colaborar, porque o caso é tão chocante, gente, que até uma pessoa que está longe mesmo, como eu estou longe, não tenho nem ideia de onde isso estaria hoje, né? Mas até eu me toquei, sabe? Eu não sou muito fácil não de ficar no colo não, mas eu fui pensar nesse menino ontem de noite. Muito raro eu fazer isso, e dormir com alguma coisa externa. Normalmente eu vou com meus caminhos internos, como todo mundo, no geral. Mas essa foi uma inusitada ontem. Então ontem eu dormi meio assim e pensando como é que estaria essa criança, enfim. É assim que a gente passa pelos processos da vida, né? Um dia de cada vez, vamos sendo felizes. Estou muito feliz que eu consegui arrumar meu cabelinho ontem, minha sobrancelha, estou me sentindo uma pessoa mais limpinha, arrumadinha. Não estou maquiada nem nada, não. Estou cara cansado, estou com enxaqueca que quer armazenar-se em mim, né? Só que não é o caminho dela, não é por aqui mesmo. Minhas unhas, fiz unha, meu Deus, meu pé foi feito. Uma pessoa com gesso, com pé horrível, fazer unha em pé e mão. E quem sofre a manicure também, sofreu pra caramba a Mary ontem. Se lascou comigo a bichinha ontem, sai raspando meus pés. Foi triste, mas foi verdade. E aí, meu povo, é o seguinte, eu quero cantarolar, mas ninguém chegou aqui pra conversar nem bater papo, pra não ser meio ridícula falando sozinha aqui, monossilábica. Só falar que sou eu, monossilábica, monologando, aí... Hoje está horrível. É o cansaço mental. Monologando. Tá ok? Mas é por aí. Boa noite pra vocês. Só passei pra dar uma boa noite, né? Na verdade, eu queria dar umas cantoradas e relembrando algumas músicas, pensando em outras. Eu fui fazer uma pesquisa acima de uma música que eu vou fazer um trabalho, né? E aí fala de Baracho. Baracho é um cirandeiro antigo, prioritariamente vamos dizer que seria o rei da ciranda. Ele foi inclusive quem criou a música de Lia, que todo mundo acha que é de Lia. Nessa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Nessa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Lia, ela nunca vai se lembrar de mim, mas eu lembro dela. Eu era uma criança, a filha de Cristina, a que chamava de filha de Cristina, botava como a filha, mas eu era a sobrinha de Cristina, né, lá de Itamaracá. E aí ela faleceu mais ou menos, vai fazer uns 3 meses, acredito que minha tia já morreu, uns 3 meses por aí. E aí... ela morava em Itamaracá a vida inteira. Meu avô odiava aquela cidade. A ilha não gostava dele. Ele dizia que se tivesse um helicóptero ele jogava uma bomba na ilha. Mas não era pela ilha, gente. Era porque minha tia era tão apaixonada por Itamaracá que ela foi morar lá. E ela sempre dizia que no dia que meu avô fechasse os olhos, ela nunca mais pisaria em Recife. E realmente, pouquíssimas vezes ela enfrentou Recife. Para enfrentar a vida, algumas coisas assim que tinha que ser em Recife. Mas ela não saiu de Itamaracá. E aí eu criança, teve uma época que minha mãe viajou para os Estados Unidos e me colocou para morar em Itamaracá com minha tia. Não foi uma experiência muito saudável, vou dizer a vocês. Eu não gostei muito não da experiência. Era difícil porque era um lugar realmente totalmente diferente de tudo que eu tinha vivido até ali, aquela idade que eu tinha.
Acho que eu tinha uns 6, 7 anos. E aí eu cheguei até a estudar numa escolinha que tinha no Pilar. Fui baliza de uma escola. Tipo assim, acho que eu passei uns 6 meses, menos de um ano lá, não lembro. Mas era uma coisa assim que eu tinha que estar estruturada, inclusive estudando, né? Meus estudos se lascaram com isso, gente, porque eu via viajando, minha mãe ia, voltava, eu ia para de repente eu tava e tinha que voltar para os Estados Unidos, fui morar nos Estados Unidos um período, aí voltei para o Brasil, aí chegava aqui, tinha a história do meu pai, vou visitar meu Rio, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro volta para o Brasil, não, agora vou para os Estados Unidos, não, agora vou para Recife, então eu fiquei meio ciganeando, não é à toa que eu tenho esse faniquito de não ficar quieta, porque eu fui gerada nessa rotina, né? Fui vivendo e aprendendo a me desmontar rapidamente para ir para outro lugar, para outra área. Os brinquedos, nada eu não vinculava nada. Nada na minha vida ficava firme como uma raiz. E aí, esse período que eu morei em Itamaracá foi bem interessante, porque eu era uma coisa assim, muito bonitinha. E eu falava, uma dessas idas e vindas, eu voltei falando só inglês. E uma das coisas que aconteceu nesse período, eu era muito exótica, né? Porque era o meio da minha. E na ilha que só falava inglês, eu não falava uma palavra em português. Eu reaprendi o português aqui quando eu voltei. E foi muito louco isso. Eu costumo dizer que hoje eu fico no meio do caminho, nem uma coisa nem outra. Se você falar inglês comigo, eu vou ficar assim. Eu vou entender algumas coisas bem, mas não vou conseguir falar outras, porque eu não pratiquei, eu criei um ranço. Não foi por pouco, porque eu vivi muita experiência péssima nos Estados Unidos, então não tenho nenhuma paixão por esse país. Né? Eu vivi coisas realmente difíceis para uma criança mesmo e tudo mais, bullying, tudo que você pode, bullying realmente eu vivi lá. Então, eu não foi legal. Então, quando eu voltei, meio que foi um alívio, né? E eu só tinha saudade realmente do Brasil. Eu não conseguia me adaptar de jeito nenhum. Minha mãe ficava louca, porque ela não conseguia me adaptar. Por mais que fizesse, eu podia levar para a vigilância que fosse, mas eu queria voltar para o Brasil. Só que eu ia pensar na minha avó que morava aqui, minha mãe, entendeu? Tem uma época que minha avó ainda chegou aí passar uns dias lá. Mesmo assim, não teve jeito, eu não me adaptei. Eu era realmente bem firme no que eu queria e eu não queria estar nos Estados Unidos, eu queria voltar pro Brasil. E voltei, né? Voltei. Não me arrependo, não. Vou mentir pra vocês, não tenho arrependimento nenhum nisso. E eu era uma criança, né, gente? Então, assim, hoje poucas coisas eu me lembro. Só que aí quando eu voltei, de coisas e flechas que eu tenho de lembrança, que são muito raros e dificílimos eu lembrar, nessa mexida da ciranda, ver essa música de Baracho, eu comecei a olhar e eu fiquei assim, pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Na verdade, essa música nem é como se fosse uma homenagem para ele, né? Para o Baracha. Então, eu cantando essa música, aqui é Baracha, eu acho um anel de bunina, cravado de turmalina, com pedras brancas do mar. Baracha, eu acho uma roda que anda, uma corda de ciranda que parece nunca acabar. Procuro tua secreta morada, contida tua toada. Procuro tua secreta morada, contida tua toada. E pá, 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 e uma ciranda, pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Aí eu fui lembrando. E eu tava no primeiro momento que eu peguei a música que eu vi, eu dei assim, oxe. Nem entendi muito bem porque o pessoal tava colocando essa música no meio do trem que a gente ia fazer. Vai fazer, né? Aí eu, caraca, nessa pesquisa aí eu procurei Baracha e fui encontrar o Rei da Ciranda. Você vê, você vive no lugar, ambientiza. E como a gente é fraco de cultura, gente. De cultura de passar para as pessoas, para os nossos filhos, para os nossos... Meu Deus, eu era uma criança que podia estar tão assim, cheia de cultura ali em Itamaracá, do lado de Lia. Eu lembro de Lia. E eu vivenciei a experiência, tem um dos documentários que eu ouvi falando, a filha dele falando, da Ciranda de Lia Itamaracá. E aí ela fala exatamente sobre isso, como era bonito, aqueles momentos, aqueles encontros das cirandas, que as crianças iam, eu também era criança, fui, né? Então, assim, era uma coisa que de jovem ao velho, ao moço, todo mundo dançava ciranda, era uma dança fácil, todo mundo conduzia, era uma dança familiar, de roda maravilhosa, quer dizer, dança circular, ninguém nem falava nisso na época, já existia ciranda, né? Então existe muita coisa que você vê como a ancestralidade já mexia com a gente e trazia aquelas pessoas específicas no meio de uma ilha, do nada, cara, assim, aquela negra enorme, que ela é enorme, alta. Imagina eu com meus 5 anos olhando pra Lia, eu achava ela uma monstra enorme, né? Eu não tinha medo dela, eu me lembro que eu admirava a negra, eu sempre havia vestido muito, cheia de anéis e pulseiras, a Lia era aquilo.
sem ser show. Ela andava daquela forma também. E eu me lembro que parece que eles fazem umas coisas de uns doces, uns negócios assim, que deve rolar até hoje, eu acredito. Umas compotas de doce maravilhosas, aqui de caju, de pasta de caju, umas coisas assim. Então rolava uma história dessa, assim, ficou muito no meu inconsciente, no meu inconsciente e no meu consciente, né, de infantil, a memória infantil. E aí, quando tocou aqui, eu fiz, gente, eu pensando que eu tava tão fora dessa história, e me lembrei do momento, quando eu vejo a filha do Baracho cantando, eu fiz, gente, as raízes estão em volta da gente, muito perto, as árvores da gente pensa que as coisas da ancestralidade africana, você tá achando que tá longe. Quando eu olho para minha Santa Sara e vejo que ela é negra, saca? Quando você olha assim e vê os negros, e vê meu preto velho que sorriado nos preto velho. Então, assim, eu olho assim, a nossa história brasileira regada dos africanos, sabe? Com maior infelicidade que eles fizeram, porque foi uma sacanagem como colocaram os africanos para cá, né? Então, de repente, você mesmo assim, mas você tem aquele encanto, aquela magia, e há uma solidariedade, uma compaixão pra gente que eu acho incrível. Por isso que eu sou tão louca pelos pretos velhos, porque com todo o sofrimento que eles viveram, eles não arrancaram, eles não deixaram de amor e de a compaixão e de a cura e dar a cura pra gente. Eles trabalham com a gente com muita humildade no coração, com muita sabedoria. E eu olho assim, aquilo dali pra mim é realmente encantador. Eu falo que eu me emociono. Então, quando eu me lembrei agora dessa história da ciranda de Lia de Itamaracá, foi tão interessante passar por essa lembrança assim, uau, né? Eu vivi isso realmente. Nossa, eu fui a ciranda de Lia quando era lá, assim, sem ser o espaço dela. E assim, com tudo isso que tá parado, a gente fica querendo rever tudo isso. A gente tá conversando ainda agora no Instagram também com a Clarissa, que gosta do bongá, e aí tem coisas do bongá que a gente vai mexer também. Então, caramba, aí eu me lembrando dos meninos que eu também já fui ali em Xambá, naquele lugarzinho. Não cheguei a visitar o centro terreiro, que é uma das frustrações que eu tenho, né? Mas não é difícil acontecer um momento de eu poder ver isso, e até de uma maneira mais bonita ainda, porque tive contato direto com gente do próprio Xambá e dos meninos que eu amo, né? Que os meninos são fantásticos, a energia deles são muito massa, e pessoas muito simples também muito bacanas. Então, assim, eu tenho certeza que eu vou ser bem recebida nesse local quando eu tiver de visitar. Eu vou visitar com muito amor, com muito axé, né? Mas é um local cultural, sabe? Quando você vê aquelas festas assim de rua e de repente vem aquele coco. E aí eu consegui uma vez, encontrei amigos queridos no momento, e eu lembrando desse momento. Então, assim, tudo que está acontecendo, meio que cada canção, cada música, cada elo de ligação tem como se dissesse uma permissão para dizer assim, olha, nega, vem cantar aí pra gente, vai, canta aí, pode cantar, fica à vontade, né? Não, canta aí, dance, quer dançar, dance, pode dançar. Quando a gente dança, quando eu faço samba de roda, quando eu solto no samba, bicho, aquela criolona que desce em mim. Então, assim, eu sinto a baianidade realmente nagô com muita potência, né? Minha baianidade nagô, não é por isso que fala os nomes, aí você fala e depois você vai pesquisar. Aí quando você vai pesquisar, você vai entendendo o sentido e as raízes de todo esse conteúdo cultural maravilhoso que o brasileiro tem, e ele não definiu isso na vida dele, e ele despreza muitas vezes e cospe na cara de tantos artistas que não deveriam nunca fazer isso. Ao mais simples, ao mestre de Camaracatu, ao mestre de ciranda, ao o coco popular, a música popular brasileira em geral, né? Nós devemos muito aos músicos da gente, aos músicos compositores autênticos brasileiros, aqueles que também têm as referências dos países, né, que vem da África. Então, assim, por que a gente ainda tem esse preconceito? Eu não entendo. Por que a gente tem esse desrespeito, sabe? Quando tudo que você come comida que vem de lá, de longe, sabe? Você tem comida indígena, tem comida africana, tem comida... A gente devia ter respeito mesmo, conhecer mais a fundo, procurar saber, abrir os olhos sem ser do seu ego, do seu coração, da sua cabeça, do seu único pensamento, da idiotice. Eu vejo pessoas ainda achando que são como se os índios fossem vagabundos, como se os ciganos fossem vagabundos, né? Então eu fico muito chateada assim, que às vezes as pessoas até muito perto de mim, que eu tenho vontade de chacoalhar elas que nem um guiso. Até o próprio como pegasse realmente um maracá e pudesse chacoalhar a pessoa, ver se ela acorda. É como se fosse uma pessoa meio débil mental, sei lá o que danado é. E as pessoas existem dessa maneira, que pensam, e piores são as que agem como agiram com o menino naquele tonel, né? Então, é horrível, é pavoroso e é possível, é muito possível de acontecer isso muito perto da gente. Fora outros casos, se a gente for pensar no lado muito ruim, a gente infelizmente vai ter como contar alguma história. Então eu prefiro tentar aliviar com a arte e com a cultura sempre. Sou uma mulher que eu tento trabalhar, viver, colaborar a minha vida, a minha energia
para o movimento artístico, não só a parte energética do baralho cigano, que isso é muito novo para mim, é muito novinho, chegou esse ano, saiu do ano passado para cá, novíssimo. Comparado, não que eu não tenha a condição de trabalhar com a intuição de uma forma muito bonita, né, forte, por quem me manifestou e quer que eu faça o trabalho do baralho. E eu qualifico ele, e eu respeito, e eu compromisso tenho por isso, né, para fazer também os baralhos. Não é uma coisa que vai ser uma passagem na minha vida, mas pode ser uma coisa que me abra muitas portas. Missão, inclusive, de sair por essa vida aventureira, sabe? Que é o que eu mais gosto de fazer. E aí, meu povo e minhas povas, quando você começa a ter um compromisso e você abre seu coração, você começa a abrir a possibilidade de aprendizado com tanta coisa nesse mundo. Eu tenho conhecido e vivido experiências na minha vida ultimamente, nos últimos meses, nos últimos dias, né? De coisas que eu dizia, caraca, eu me permitia isso. Que bom que eu permiti, que bom que aconteceu. Coisas que às vezes as pessoas olhariam com o olho para trás para você, sabe? Pode, isso não pode, não pode. Quem você pode, quem você não pode. Bando de general em volta de você, vamos pra merda. Eu não tenho isso na minha vida. Quem paga minhas contas ainda está sendo eu. Um dia que alguém acho que nem que pagasse, que eu vou dizer assim, cara, tu tá aqui porque quer, sabe? Então assim, quem convive e tem amizade comigo é porque quer, gosta do pensamento, da maneira que eu acho, que eu sou, a autenticidade que eu tenho, que é uma coisa rara hoje em dia. Você tem pessoas que são autênticas de verdade, que estão aqui falando do que são, não do que estão inventando ser. Mas eu abro minhas possibilidades para abrir novos campos, novas culturas, novas figuras assim artísticas que eu nunca parei para pensar. E como é gostoso você ver pessoas extremamente humildes carregando o registro de história, né, de história de arte na pele, no corpo, levando para as futuras gerações, famílias sendo realizadas como raízes e acompanhadas como o pessoal do Xambá, o próprio Baracho, enfim. Tem as filhas que cantam hoje também, né? Enfim, eu espero que, sinceridade, todos pudessem ter a compreensão do que é a cultura popular brasileira. Eu sou feliz em ainda aqui na Terra sentir o mínimo possível essa riqueza que a gente guarda, né? A questão do arqueologia, a questão que você tem arquétipos de deuses africanos, você conhece um pouquinho sobre a religiosidade, você vai abrindo campo para a parte popular também, para o social. Você vai percebendo as pessoas com mais simplicidade, quanto pouco é necessário ser feliz, a fé quanto pouco está se pedindo. E ainda assim a gente conhece pessoas que são extremamente ríspidas, assim, difíceis de lidar. E você olha e sabe que jamais aquela pessoa que você conhece assim, que é desse jeito mais meu que eu chamo de general, eles não conseguem se desdobrar para se tornar mais humildes. Eles não saem daquela postura o tempo inteiro naquilo. Então eu acho que isso é ruim. Você não tem a maleabilidade, você não tem a fluência, você não tem um movimento como um coqueiro. Não é que você vai para qualquer lugar, mas você consegue invadir pela malemolência, com calma, sem invadir, mas entrar em ambientes mais sutis da humanidade, com almas mais verdadeiras. Quando você não tem essa rispidez, quando você não tem essa arcada dura de uma pessoa que às vezes nem é, mas você aparece tanto que as pessoas foram tão treinadas até muitas vezes serem tão ríspidos e rígidos, que essas pessoas não têm mais leveza, nem para elas mesmas, nem para as famílias deles. Quanto mais para a gente estranha de fora, que para se abrir é dificílimo. Então nós vivemos numa sociedade que temos todo tipo de pessoas, infelizmente. E aí a gente não tem como escolher quem está do nosso lado. Eu desejo a vocês boa sorte para a jornada de cada um de vocês, como eu desejo para mim também muito boa sorte, Silvinha, para você também, para que a gente possa sobreviver numa jornada de vida com o melhor possível de compreensão, de apuração dos fatos e atos. Porque não está sendo fácil viver realmente nesse mundo, está sendo muito cruel você passar com um sacrifício enorme, olhar para a tua frente e ver que não tem dinheiro para retorno. Você olha e de repente tem aquele aperreio com uma pessoa que está doente na sua família, e você pode ter dinheiro e não tem uma consciência de equilíbrio para poder ajudar aquelas pessoas, você acaba pirando junto, né? Então, na verdade, como a gente viveu esses últimos dias, como é que você tem vivido, é muito pessoal.
Mas eu te garanto um negócio, que não tenha a sensação sequer de que você esteja sozinho, porque você não está. A gente nunca está, de jeito nenhum. Então tudo o que está acontecendo é visto, revisto pela espiritualidade, não estamos sós. E eu espero que a gente possa compreender isso de verdade para o resto dos nossos dias nessa terra, o quanto antes possível, para essa comunicação e essa sensibilidade ser muito mais próxima, né, tranquila para a gente. Essa forma de você canalizar sua força, respirar, ter paciência, ter calma, né? É por aí. E boa noite pra você, gente. Passei só pra dar uma boa noite, que eu não fiz nenhuma entrada aqui no Instagram por hoje, né? E realmente eu tô bem cansada mentalmente falando, no processo desse gesso ainda no pé. Até o dia 9, já terça-feira que vem, graças ao bom Deus. Espero que terça-feira que vem seja possível liberar meu pé desse gesso. A não ser que ele queira botar mais 15 dias, né? Porque tem casos que fica mais tempo. E é o que a gente fala, tudo depende muito do movimento, que graças a Deus eu tô poupando, tô quieta. O máximo é entrar no carro e num determinado local e ficar sentada. Não tenho andado, não tô passeando, não tô passando pernada pra canto nenhum. E é assim, a gente, né, fica irritada às vezes, você quer acelerar alguns projetos, algumas coisas e tá tudo meio parado, mas dá pra fazer coisas assim, então eu vou fazer o que eu posso fazer parada. Paciência, né? Beijo, gente, obrigada mais uma vez comunicando pra vocês, dando boa noite no Face, Instagram. Face, eu nem sei se eu vou passar isso pro Face, só no Instagram mesmo. Beijo.